E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai bater um papo que, olha, pode chacoalhar umas estruturas por aí. Sabe aquela sensação de que você tá no controle, mas lá no fundo tem algo te puxando para outros lados? Pois é. Vamos mergulhar fundo nisso e descobrir o que anda roubando nossa atenção e nossa energia vital. Se você quer entender como retomar as rédeas da sua mente e da sua vida, já se liga, curte o vídeo e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos por aqui. A gente se vê em breve, olha só. Você pensa que tá no comando, né? Acorda, respira, faz mil coisas, toma suas decisões. Mas saca só, no fundo tem uma força invisível, um gigante silencioso te guiando. Não é algoritmo, não é a tal da tecnologia. Ah, não. É o desejo, mas não aquele desejo nobre que te empurra para frente, para crescer, para amar, para servir. Não, tô falando daquele desejo picado, sem paciência, que foi domesticado, virou bicho de estimação. Um desejo que, sem mais nem menos, a gente aprendeu a chamar de puro prazer. Pensa comigo, quantas vezes você já se prometeu que hoje vai ser diferente, que não ia dar bobeira, que o foco ia ser cirúrgico? Mas bastou um clique, uma imagem chamativa, uma ideia jogada na tela, e puf, você afundou de novo como num pântano. E não foi falta de garra, não. Foi a ausência de clareza, a neblina na mente. A real é que a verdade é daquelas que doem um pouquinho. Sua mente, meu amigo, tá cheia de símbolos eróticos, e você nem se ligou. Ela foi treinada, aos poucos, por anos e anos, para correr, atrás da dopamina barata, sabe? Para juntar prazer com pele à mostra, com clique rápido, com estímulo que salta aos olhos. Para confundir liberdade com comprar até não aguentar mais. E cada vez que o seu dedão desliza pela tela, na busca de um alívio, de uma pazinha, você tá ensinando seu cérebro a fugir do aqui e agora. Tá tipo, afogando sua presença, seu foco, sua essência masculina. E quem sabe, como eu, você só percebeu isso tarde demais quando o leite já estava derramado. Eu, por exemplo, deixei grandes chances escorrerem pelos dedos por conta de umas distrações bobas, umas migalhas. Vi a minha mente virar uma neblina com o brilho de uma tela. Vi meu propósito ser engolido por um prazer que sumia num piscar de olhos. Mas, quer saber? Foi lá, no fundão da dor do fracasso, que a chavinha virou. Liguei os pontos. Se a minha mente podia ser ensinada a ser refém, ela também podia ser libertada. E é justamente disso que a gente vai falar por aqui. Nada de truques mágicos ou atalhos de produtividade. É transformação para valer. Porque dessexualizar a mente não é castrar o desejo. É pegar de volta o chicote, é colocar o rei de volta no trono. É transformar o impulso em algo grande, o caos em pura presença, a reação em um poder silencioso que ecoa. Hoje, vou te mostrar o caminho, tintim por tintim, para sair desse ciclo, para pegar de volta o foco, o domínio e aquela energia que te faz vibrar. Mas antes da gente seguir, me responde com a brutalidade da sinceridade. Você manda na sua mente ou ela quem manda em você? Você já tentou se concentrar em algo importante, mas sentiu como se uma mão invisível te puxasse para longe? Aquela vontade de construir algo, mas o dedo já estava clicando. Queria ir para frente, mas se viu rolando a tela. Queria estar ali, de corpo e alma. Mas foi engolido por um monte de imagens que não te acrescentam em nada, que não te levantam, que não curam nenhum cisco. Isso, meu caro, não é distração. É controle. Um controle que age nas sombras. É sutil, mas profundo. E a maioria dos homens, coitados, vive sem se dar conta de que a mente deles foi roubada, tipo carteira furada. Eles juram que decidiram assistir aquele vídeo, que escolheram abrir aquele aplicativo. Mas não, eles só reagiram a algo que já estava programado lá dentro. O desejo, pegou o volante e saiu cantando pneu. E aqui tá a sujeira mais bem guardada do sistema. Ele não quer te detonar, ele só quer te manter com a cabeça nas nuvens. Porque um homem distraído, esse nunca ergue nada, nunca se impõe, nunca lidera, nunca desperta de verdade. A gente vive num campo de batalha, e o maior deles é a mente masculina.
E a arma mais usada contra você? É o sexo. Não o abraço, o toque, mas a imagem que pisca, a sugestão que grita, o símbolo que se repete e se reempacota e se refina até virar rotina. O sexo não tá mais na sua cama. Ele tá nos anúncios, nos vídeos curtos, nos cliques incessantes. Ele se esconde em cada curva do algoritmo, prometendo um prazer que some num estalo em troca da sua atenção mais preciosa. E você? Você paga com minutos, com energia, com pedaços da sua alma que nem sabia que estava entregando. Cada clique é um encolher do seu foco, um diluir da sua presença. Sua força interior é drenada, sugada por algo que nunca te alimenta de verdade, só te dá um choque. E quando você acorda no dia seguinte, sente aquela névoa, um cansaço sem motivo, a falta de clareza, aquela vergonha sem nome que te persegue o dia todinho. Isso não é fraqueza sua, é engenharia. O mundo foi desenhado para ligar seu desejo antes mesmo que você pense, para te manter no modo reativo, para que você não pare para pensar em quem está se tornando. É só desejar mais, consumir mais, fugir mais. Mas tem um flash, um instante miúdo, onde você pode dar o checkmate. Um momento entre o impulso e o botão do play. E é ali que o jogo vira. Você pode continuar vivendo com a mente sequestrada, ou pode começar a puxar o fio da sua atenção de volta, com uma firmeza danada, com disciplina, com consciência. Porque enquanto o desejo decidir por você, a liberdade, vai passar longe. Eles nem precisaram de correntes, de grades, de jaulas. Eles descobriram algo que, é muito mais eficaz. A dopamina, uma molécula minúscula, quase um pontinho, mas que tem uma força capaz de derrubar até os homens mais casca-grossa. A dopamina é aquela substância que seu cérebro libera quando você sente um gostinho de prazer, uma expectativa, uma recompensa. Ela é natural, é vital, é divina, inclusive. Foi feita para te dar um empurrão para ir atrás da comida, de um desafio, de um amor, de algo maior, que transcende. Mas e quando esse sistema é invadido, hackeado? Hoje, você não precisa atravessar um deserto para conquistar algo gigante. É só abrir um aplicativo, deslizar o dedo, clicar numa imagem. E essa imagem, que foi feita sob medida para fisgar seu instinto mais primitivo, dispara uma bombinha no seu cérebro. Um ping químico que sussurra: vai, mais uma, só mais uma. E sem se dar conta, você entrou no ciclo. A prisão que não tem muros, mas tem vício. A cela sem cadeado, mas com repetição que te prende. Cada imagem que exala sexualidade, cada vídeo que passa num flash, cada recompensa fácil, fortalece um caminho no seu cérebro como um rio cavando a terra. Quanto mais água corre, mais difícil é mudar o curso. Com o tempo, esse rio leva tudo embora. Seu foco, sua presença, sua profundidade. Você começa a perder o gás pelas coisas que importam de verdade. Projetos que duram um pouco mais? Ah, que chatice! Conversas que exigem mais de você? Dá um sono. Relacionamentos de verdade exigem esforço e você já tá um bagaço de tanto se distrair. A dopamina, que deveria ser seu motor, virou seu veneno. Você não sente mais aquele prazer gostoso das coisas simples, das vitórias reais. A única coisa que parece ter vida é o próximo estímulo. E o próximo. E o próximo. É assim que se constrói essa cadeia invisível. Quando tudo à sua volta te oferece prazer instantâneo, mas nada te entrega significado. Mas aqui está a chave. O que foi programado pode ser desprogramado. Você pode pisar no freio, pode reaprender o silêncio, pode sentir de novo o que é profundo, em vez de só o que é fácil. Só que isso exige algo que pouca gente topa dar: tempo e um pouco de desconforto. Porque nos primeiros dias você vai se sentir oco, meio ansioso, irritado até. É seu cérebro se livrando de um vício que nunca te contaram que era vício. Mas se você aguentar firme, se suportar a abstinência da superficialidade, uma mente novinha em folha começa a aparecer. Uma mente que não reage a tudo, que está mais presente e mais potente.
Porque quando você se liberta daquela dopamina correndo solta, você volta a sentir o prazer pelas coisas que valem a pena. E esse prazer, que é mais raro, mais profundo, é a espinha dorsal do homem que não precisa de um empurrão para agir. Ele age porque, veja bem, ele é livre. Você jura que seu desejo é seu? Mas não é. Ele foi desenhado, fabricado e te vendido como se fosse algo seu. Algo bem natural. A história disso começa lá no comecinho do século XX. Tinha um cara, Edward Bernays, que era sobrinho do famosíssimo Sigmund Freud. Ele desvendou um segredo que mudaria o mundo. As pessoas não compram pensando. Elas compram com a emoção, com o desejo. E se você consegue acender o desejo, você consegue, no fim das contas, ditar escolhas. Foi assim que nasceu a propaganda como a gente conhece. E com ela, a era da manipulação que você nem percebe. Antes os anúncios eram tipo, nosso sabão limpa melhor, ponto. Depois de Bernays virou, com este sabão você vai ser desejado. O foco saiu do produto e grudou no seu inconsciente. E qual é a porta mais vulnerável do inconsciente? Desejo sexual. Não tem força mais antiga, mais bruta, mais automática. Foi por ele que nossos antepassados deram um jeito de sobreviver, e é por ele que, hoje, você é movido como um boneco. O sexo, então, passou a vender tudo. Perfume, carro, aquele hambúrguer suculento, celular e, claro, as redes sociais. Não porque tenham a ver com o oba-oba físico, mas porque ligam o mesmo sistema de dopamina, o mesmo gatilho da sua mente animal. Essa técnica foi lapidada, turbinada, automatizada, e hoje está em todo canto. Uma propaganda que parece de boa, um vídeo que aparece do nada, uma imagem sugerida sem que você peça. Tudo isso não é uma coincidência, meu amigo. É engenharia comportamental. E você, sem saber, virou a mercadoria. Sua atenção é o ouro do mundo moderno, e sua sexualidade que não foi integrada, essa é a estrada mais curta para te roubarem esse ouro. Eles não precisam mais vender prazer. Eles vendem a promessa de prazer. E você compra com seu tempo, com sua energia, com um pedacinho da sua alma. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Aquilo que te seduz, te domina. Se seu desejo está preso em imagens, curtidas, notificações, então você não está desejando como um homem de verdade. Você está desejando como uma máquina programada. Você não escolhe, você reage. E enquanto você só reage, tem outros, construindo. Outros liderando. Outros, inclusive, te dominando. Mas tem uma saída, uma luz no fim do túnel. E ela começa com o reconhecimento. Você precisa sacar o jogo, entender as regras, perceber como e quando seu desejo foi sequestrado. Só assim você vai conseguir pegar ele de volta. Não para amarrar, para aprender, mas para dar um novo rumo. Porque o desejo que foi usado contra você um dia pode ser a fagulha que acende e constrói o seu reino. Imagine sua mente como um jardim. Tudo o que você consome são sementes. Cada imagem, cada vídeo, cada palavra que você permite entrar, planta alguma coisa ali. O problema é que você anda regando umas ervas daninhas e depois se pergunta por que não colhe paz, né? E não, tô falando só de pornografia. A gente tá falando de distrações vazias, de conteúdo que até alimenta o desejo, mas que mata a alma, o espírito. É sobre deixar sua mente virar um terreno fértil para tudo que é inútil. E aí, quando você tenta se concentrar, tenta erguer algo, tenta amar de verdade, nada floresce. Por quê? Porque sua terra está exausta. O solo da sua atenção foi envenenado por estímulos rápidos e recompensas que são pura ilusão. Você sente um frio na barriga quando está no silêncio, sente um tédio que te consome quando não tem nada te dando um estímulo, sente uma vontade louca de fugir quando precisa encarar algo lá dentro. Esses são os sintomas de uma mente que está cheia de toxinas. Mas a boa nova é que o jardim pode ser replantado. E tudo começa com uma decisão bem simples: controlar o que entra. Não dá para colher coisa boa se você alimenta a distração. Não dá para querer profundidade se você só consome superficialidade. O primeiro passo, então, é a limpeza.
Não é gostoso, mas é crucial. Para um pouquinho e olha para as vozes que moram no seu feed. Quem são os influenciadores que você segue? O que os vídeos que você assiste te deixam sentindo depois de meia hora rolando a tela? Você tá mais forte ou mais vazio? Não precisa virar monge, mas precisa parar de dar trela para demônios digitais. Substitua. Troque o que massageia seu ego pelo que desperta sua alma. Troque o burburinho pela sabedoria que acalma. Troque a sensualidade que é pura ilusão pela potência que já vive em você. No começo vai ser esquisito, tipo peixe fora d'água. Você vai sentir falta daquele choque. Vai ter uma abstinência danada da distração, mas essa ausência é sagrada. Porque onde antes só tinha barulho vai surgir um espaço. E nesse espaço, o foco começa a brotar. A clareza germina. E o propósito, esse fim que as raízes, aos poucos, você vai notar as mudanças. Sua escuta melhora. Seu sono fica mais leve. Sua criação ganha asas. Você vive melhor. Não é que o mundo mudou. É que você parou de ser joguete dele. A mente que está desintoxicada não é muda. Ela é fértil. E o homem que aprende a escolher o que cultiva na própria mente, esse sim se torna o jardineiro da sua própria realidade. Sabe? A mente é como um cavalo selvagem. Se você não pega as rédeas com firmeza, ele te leva para onde der na telha. E o fim da picada, quase sempre, é o precipício da distração. Mas existe um caminho milenar, tranquilo, silencioso, que não pede nada além da sua presença. É por isso que tanta gente corre dele. A meditação. Pro mundo de hoje, meditar parece uma baita perda de tempo. A mente viciada em dopamina logo grita: ficar parado? Isso não serve para nada. Mas essa é a isca, a armadilha. Você foi ensinado a acreditar que valor tá na correria, na pressa, no estímulo. Mas o guerreiro que mora em você não cresce no barulho, ele acorda no silêncio. Meditar é como malhar o músculo mais fraquinho do homem moderno. O controle interno. Sentar, respirar, só observar. É só isso. Mas ao fazer isso todo santo dia, algo se move. Você para de reagir feito um autômato e começa a escolher de verdade. No começo sua mente vai espernear, vai gritar, vai se debater, vai te jogar 1000 pensamentos, imagens, desejos. Ela tá acostumada a ser servida, não a ser guiada. Mas com o tempo, o caos vai baixando a bola. E lá no fundo da mente, uma presença, novinha em folha se levanta. O observador. É ele quem separa o impulso da ação. É ele quem vê o desejo surgindo e não se curva. É ele quem transforma o homem comum em um guerreiro. E não se confunda. Meditação não é sobre não pensar. É sobre perceber o que pensa e não deixar que isso te puxe para dentro de um redemoinho. É sobre criar um respiro entre o que te empurra e a sua resposta. É nesse respiro que a liberdade floresce. Carl Jung, um sábio dos bons, já dizia: aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. E meditar é isso. Olhar para dentro, reconhecer a sombra, ver os vícios de pensamento, encarar o vazio e, mesmo assim, continuar ali. É no desconforto que o guerreiro se fortalece, e a meditação é o dojo da alma. 5 minutinhos por dia. Esse é o ponto de partida. 5 minutos de silêncio num mundo que berra. 5 minutos de pausa num cérebro que foi treinado para sair correndo. Aos poucos, você vai ver os resultados. Menos reatividade, mais presença, menos ansiedade, mais domínio. E quando a tentação der as caras, e ela vai dar as caras, você não vai ser engolido, porque o guerreiro que treina no silêncio, ele vence no campo da ação. O que guia seus passos de verdade? Você acorda, levanta, trabalha, consome. Mas para onde diabos você está indo? E o mais importante, por quê? A maioria dos homens vive como barcos à deriva, sem mapa, levados pelos ventos alheios. E o que os empurra na maioria das vezes, não, é o propósito. É a fuga. Fuga da dor. Fuga do silêncio. Fuga de si mesmos.
O sistema, esse espertalhão, sabe disso. Por isso, ele te enche de distrações, de metas que são pura ilusão, de likes no lugar de significado, de dopamina no lugar de um norte, e enquanto você corre atrás dessas recompensas que somem num piscar de olhos, sua bússola interna, aquela que te guia, enferruja. Mas tem um momento em que tudo isso desaba. O estímulo já não preenche mais, a distração já não alivia, a alma, e o homem começa a ouvir um sussurro. O que é que eu tô fazendo aqui? Esse é o ponto de virada. É incômodo, é assustador, mas é sagrado. Porque um homem sem propósito, ele é vulnerável. Mas um homem que encontra seu porquê, esse vira uma rocha. Redefinir o propósito não é inventar uma meta do nada. É cavar fundo lá onde já existe algo dentro de você. É se perguntar com uma honestidade de arrancar o fôlego. O que me move de verdade? O que me frustra até a medula? O que me apaixona? O que eu tô disposto a jogar na fogueira? Não. Aceite respostas rasas. Dinheiro não é propósito. Sucesso não é direção. O seu verdadeiro norte é aquilo que te manteria em pé, firme e forte, mesmo que o mundo ao seu redor viesse abaixo. Para alguns, é a missão de tocar a vida de outras pessoas. Para outros, é criar algo de beleza pura, ser um espelho, construir uma família sólida. Não importa qual seja, importa que seja verdadeiro. Escreva. Declare. Lembre. O propósito precisa estar ali, visível. Porque nos dias em que a tentação der as caras, e ela sempre aparece, você vai precisar de algo maior que aquele desejo que te fisga na hora. Você vai precisar olhar para esse propósito e dizer: não hoje. Hoje eu escolho o que realmente importa. A mente que se liberta dos laços sexuais é aquela que tem um norte, que não é arrastada por impulsos, porque é sustentada por uma visão. Uma visão que ninguém pode comprar, nem copiar, só descobrir. Carl Jung dizia que o homem que não se conhece vira escravo do coletivo. E o coletivo não tem propósito, só repetição. Mas o homem que encontra seu norte, esse não precisa ser lembrado do que deve fazer. Ele simplesmente faz, com uma firmeza que vem da alma, com presença, com tudo de si. Imagine uma mente livre, leve como uma pena. Uma mente que não se curva aos impulsos, que não é levada pelos algoritmos, que não vive em busca de um tapinha nas costas. Uma mente que não se deixa consumir, mas que escolhe o que consome. Essa é a mente que cria, que constrói, que transforma a presença em poder. Essa é a mente que você pode sim forjar. Mas não espere por um milagre, tá? Não espere acordar um dia e ver que a cura veio do nada, que o vício da distração e a dependência sumiram num passe de mágica. A liberdade não acontece por acidente. Ela acontece por decisão. E a primeira decisão, ela é simples, mas tem uma profundidade de tirar o fôlego. Você não é seu desejo. Você é quem observa o desejo. E por isso, pode moldá-lo, reeducá-lo, redirecioná-lo. Você pode reprogramar sua dopamina, pode reconstruir seu foco, pode recuperar sua clareza. Mas para isso vai precisar abrir mão do que é fácil, daquela escorregada que a gente adora. Para alcançar o que é essencial, você não precisa de mais um vídeo. Você precisa de menos distração, precisa de presença e, acima de tudo, de coragem. Coragem para encarar o vazio que o prazer que some rápido esconde. Coragem para dizer não. Não ao algoritmo, não ao velho eu, não àquela prisão digital. A partir do momento em que você silencia o barulho, o verdadeiro som sua alma começa a ecoar. E com ele vem a verdade. Você não está aqui para ser escravo. Você está aqui para ser criador. E nesse caminho, você não está sozinho, viu? Aqui no canal Mistérios da Mente, a gente fala disso todo santo dia, sobre o homem que escolhe a consciência, em vez daquela compulsão sem fim. Sobre o despertar de uma mente livre, presente, poderosa. Cada vídeo que a gente solta é um pedaço da trilha, cada reflexão, uma bússola. A gente é uma comunidade de buscadores, homens e mulheres que se recusam a viver no piloto automático, que mandam a superficialidade para o espaço
que se arriscam a encarar suas sombras para viver com luz. Se você sentiu esse vídeo na pele, não deixa ele ser só mais um na sua lista, não. Deixa ele ser o início. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Assiste nossos outros conteúdos por aqui. Se inscreva e se junte à nossa comunidade de quem tá acordando enquanto o mundo, ainda tá dormindo pesado. Porque aqui, a gente não te dá fórmula mágica. A gente te dá as chaves e você decide se tá pronto para abrir a porta. Obrigado por estar com a gente nessa jornada.